O Palmeiras, ele é o time com mais vitórias, 19. Seguido pelo Fluminense, 15. Menos derrotas, 2. Seguido pelo Inter, com 4. Melhor saldo de gols, 32. Seguido pelo Flamengo, com 20. 12 a mais. Melhor ataque, 52 gols. Seguido por Flamengo e Fluminense, com 48. E melhor defesa, 20 gols sofridos. Seguido pelo Inter com 26. Defesa que ninguém Ele é disparado o melhor time e o mais eficiente do Campeonato Brasileiro. Não tem como questionar. Exato. Você fala, não é tão bonito. Não, tem momentos muito bons, muito bonitos. E, de novo, contra fatos existem argumentos no futebol. Mas quando você tem o melhor ataque, você tem a melhor defesa, gente, é muito, mas muito difícil você vir com tese. Não, mas porque é mais lindo, sim. Evidentemente, o Santos do Pelé era mais legal. Aí sim, há um clubismo, um bairrismo absurdo. E por parte também da imprensa, demais. Você pode não gostar do Abel, tem motivos para não gostar do Abel. Ele pisa na bola, mas depois pede desculpas, que é legal. Mas não podia errar. Errou. Mas pediu desculpa pro repórter, já falamos a respeito e tal, e devemos falar muito mais, enfim. Mas assim, a campanha é impressionante. É impressionante que realmente um nível de futebol muito legal. O Palmeiras está jogando em 22 muito mais do que jogou em 21 e muito mais do que jogou em 20. Mas ganhou menos. Sim, por circunstâncias, contingências, e até pode e deve falar de arbitragem. Não ficar com chororó, são fatos. E o menos é meio discutível. Até, o menos, quer dizer, Libertadores. E ganhou 2 seguidas. Ganhou 2 seguidas no mesmo ano, 3 seguidas. E ganhou do Mega Flamengo, o Gaco do Santos, cara. Campanhas históricas, também com desempenho fantástico. Recorde da história da Libertadores de desempenho como visitante. Essa força mental, essa capacidade de superação do Palmeiras é impressionante. Ok, mas realmente são números e agora desempenho. Você pega lances do Palmeiras, você pega momentos do Palmeiras, e como destacou o Piperno, agora tá sem o Veiga, mas o Scarpa jogando muito com e sem a bola, né? Então assim, é muita coisa legal. E até nesse momento, já tá num momento maravilhoso, e você tem uma notícia espetacular, que é enfim o Endrick vindo a campo. Né? E jogando da maneira como ele jogou, com muita personalidade. Até acho que ele foi falminha no lance no final do jogo, mas ao mesmo tempo, cara, ele dá uma comida no zagueiro com um cara de 16 anos. Ele é impressionante mesmo, assim, para estreia. E até pela pressão dos pais, da família, perda do avô recente. Mesmo que falamos há pouco, só de ele ir pro jogo, a torcida comemorou como se fosse Aí foi 4x0, mas estava 3x0, né? Até o gol do Breno. Então, assim, é impressionante você entrar nesse negócio e já está na campanha do que provavelmente deverá ser o título do Palmeiras. Que coisa ridícula, gente. Provavelmente. Que coisa ridícula. Peraí, direito de resposta. Ele estava indo bem até colocar o provavelmente. Provavelmente deverá ainda. É ridículo isso, cara. Aí é demais. Assume logo que você já é o grande campeão. Jamais, velho. Eu gosto muito de cenário, assim, né? Eu sempre brinco aqui, falo, Netflix faria isso. Verdade. É um cinegrafista. Eu falo, então, da minha cabeça de produtor cinematográfico, certo? O professor Abel poderia tirar 10 na minha análise como especialista em cenário de Hollywood, certo? Todo jogo até o final colocar o Endrick para jogar. Atenção, não estou exagerando, começa com ele, saca um e joga pela janela, nada disso, eu não estou falando isso. Todo jogo, ele poderia falar isso, olha, agora que estamos muito seguros, eu sei que ele vai adotar o discurso do Piperno, do Piperno e do Mauro. Ele não vai falar que foi campeão, só vai falar também depois do jogo internacional. Eu sei, eu compreendo isso, certo? É que nós somos muito afoitos. A imprensa a imprensa é assim, né? Então, eu queria dizer que todo jogo ele teria que anunciar, olha, se puder, joga no ar. Se puder, em todo jogo, eu vou colocar um pouco esse menino, porque... Perfeito, Vanderlei, tem que botar mesmo. Eu queria mesmo. Ontem, quando ele foi chamado para entrar, dispararam corações lá na arena. Ou é mentira? Não, o pessoal filmando mesmo. Filmando, a mãe chorando, o pai chorando. Maravilhoso. Aquela fila de gente atrás do seu... Como eu não lembro o nome dele. O pai Douglas seu da Douglas, Cíntia. Batendo no ombro. E é legal mesmo, sentindo a emoção do pai, que pela primeira vez vai ver o garoto entrar dentro de casa. Foi uma cena bonita. Então, eu acho que ele poderia... Ó, tá aí, uma coisa linda. Esse é o Douglas, né? No momento que ele está entrando, eu achei isso maravilhoso. Ele poderia, contra o Atlético, poderia colocar, contra o São Paulo. Pensou esse garoto
no Clássico. E esse senhor não é o Gilson Kleina, tá todo mundo falando que é o Gilson Kleina, não é o Gilson. Você já pensou esse garoto no Clássico contra o São Paulo, dentro de casa? E ali é a Cíntia, agora que chegou é a mãe do Ender. Então, quer dizer, eu não estou exagerando, né? Bom, o professor pode achar que ele tem que entrar desde o início, mas estou dizendo, segundo tempo, 15 minutos finais, porque ele é uma atração, esse menino vai embora. Então, é um desperdício você não deixar para a torcida do Palmeiras, que está vivendo um momento legal, muito bom, um momento bom. Ele de perto, ele vai embora. Mas vai demorar. Não sei se vai demorar. Para um talento. Então, aos 18 anos vai. Como é que é? Não, com 18 anos, porque ele não pode ir antes. Até os 18 anos ele fica. Então, mas na hora do com quem será, já vai para o... Então, eu acho que tem que aproveitar o máximo possível. O pessoal vai levar... Olha, se fizer isso, eu queria fazer... O Datanog vai fazer essa pesquisa. Atenção... Qual a porcentagem de erro da margem de erro? Zero, não erra nunca. O Datanog, eu estou sugerindo aqui para o presidente da empresa, o Datanog, que faça uma pesquisa, se o professor Abel disser isso, o número de crianças no estádio do Palmeiras, na Arena do Palmeiras, a partir desse momento. É uma pesquisa. A Datanog vai mobilizar todos os seus pesquisadores para mostrar isso. Porque, é claro... O Vanderlei, até em cima do que eu falei, eu estou aqui no programa escrevendo o texto, está lá nas minhas redes sociais, nos meus blogs e tal, falando com o Charles, que é o pai do Hendrick Felipe, que nasceu agora em 30 de julho. A história que eu contei aqui rapidinho, ele tem duas outras filhas, a Sofia e a Gabriele. A Sofia tem 9 anos, no dia da conquista da Copa São Paulo, quando veio o Hendrick, o bicho, gritando o nome do Hendrick, o Hendrick fazendo gol, jogando, ela falou, pai, meu irmãozinho vai chamar Hendrick. Que vai chamar Hendrick? Assim, não foi nem, claro, a ideia dos pais chancelaram, mas a ideia foi da irmãzinha. Quer dizer, é exatamente isso que o Vanderlei está falando. Olha o tamanho, gente. A menina de 9 anos, encantada com o menino de... A época, com 15 anos ainda, o Hendrick, resolveu dar ao menininho, o irmãozinho que nasceu dia 30 de julho, o nome de Hendrick. Até onde a gente sabe, é o primeiro. Até estou falando com a assessora do Hendrick, eles não conhecem outra história. Essa é a primeira história que eles recebem realmente de um menino chamado Hendrick, em homenagem, claro, ao Hendrick. Então, assim, imagina o potencial. É incalculável. É isso. Então, quanto mais ele puder jogar, melhor. Porque é questão de amor. Que, aliás, acabei de ver um WhatsApp que, inclusive... como é que está escrito em amor? Como é que está grafado no seu WhatsApp o seu amor? Qual é o Caixa nome? alta. Não, amor em caixa alta. Você não é o último, você é o primeiro colocado, você é o campeão dos românticos. Olha aí. É o Lulu Santos. Vanderlei Nogueira? Agora, vamos deixar bem claro aqui, Vanderlei botou muita pressão, realmente. Ele sempre falou, tem que botar logo o Hendrick. Eu concordava, porque eu digo, esses caras saem muito cedo. Eles têm que jogar, senão o torcedor nem aproveita o jogador no seu time. Agora, ele estreou, Bruno, Vanderlei, mais cedo do que o Ronaldo. Ele estreou mais cedo do que o Ronaldo, e o Ronaldo estreou cedo. Sim. É que hoje, cada vez mais, também a precocidade, todos os recordes de jogadores mais jovens, mas a esmagadora maioria dos jogadores mais jovens em clubes, em seleções, são cada vez mais nos últimos anos. Essas precocidades... Mas mais tarde do que o Vitor Roque. Então já tem 40 ele fez a sua estreia com 16 anos, 2 meses e 15 dias. Ficou à frente do Ronaldo, que foi com 16 anos, 8 meses e 3 dias, e do Neymar, que estreou com 17 anos e 1 mês e 2 dias. Está considerando a estreia ontem? Ontem só. Sim. Não, então, eu não sei se está correto. Desculpe, só estou colocando aí. Eu acho que tem uma diferença de meses aí. Porque a diferença dele era, se eu não estiver equivocado, era de 4 meses pelo Vitor Roque, mas o Kaique vai dar uma... Não, mas eu não falei do Vitor Roque, não. Não, eu sei do Ronaldo, você está falando. Do Ronaldo aqui são 16 anos e 2 meses, contra 16 anos e 8 meses. Então, mas o Ronaldo... cerca de 6 meses. Mas o Ronaldo, que é um fenômeno, claro, mas esse saiu de cena faz tempo. Nós estamos falando do momento atual. No momento atual, tinha 2 garotos aí sendo badalados. O Vitor Roque, tá certo? Sim. E o Hendrick. Excelente. O Vitor Roque, quando eu sei porque eu venho acendendo essa vela já faz muito tempo para colocar o Hendrick para jogar. Quando a gente forçou isso, o Vitor Roque já tinha mais de 40 jogos como profissional.
jogando com os profissionais. Então ele tem uma vantagem de 40 jogos como profissional para cima do Endrick. Por isso que eu estava falando, talento. Imagina, uma diferença de meses só. Quando ele estreou, o Vitor Roque parece que estreou, eu não tenho aqui o número exato, mas 4 meses mais, digamos, mais velho que o Endrick, entendeu? O Vitor Roque, Vanderlei, eu vi uma vez um levantamento que do estado de Minas, quando ele estreou pelo Cruzeiro, eu acho que ele era o segundo mais jovem do Cruzeiro. Eu tenho uma dúvida se o mais jovem foi ele ou se foi o Tostão. E o Ronaldo viria depois dele. Não, é verdade, o Tostão é impressionante também. Tostão é o mais jovem. Mas 16 anos e 3 e quanto? E 2 meses. Então, mas a minha abordagem foi pelo fato de hoje, os dois jovens que estão aí, esse menino está desequilibrando no Atlético, está todo mundo, o Mauro César Pereira falou, ele acha absurdo falar que, nossa, descobriram a pólvora falando que esse menino está sendo monitorado. Claro que está sendo, desde o berço. Hoje qualquer pessoa é monitorada por qualquer coisa. Então é verdade. Eu falei, imagine o Endrick, né? Então eu acho que se esse menino já tem 40 jogos... Tá certo? Eu acho que o Endrick já tem que jogar. Agora, porque eu gosto de ver. Eu acho que eu e a torcida do Palmeiras. Assim, a reação ia natural, que a gente está falando nas redes sociais, e ontem mesmo na série do Allianz Parque, as pessoas todas, né? Assim, muito emocionadas, claro, pela fase, vitória, né? Mas assim, porque pô, eu pude ver o Endrick jogar. Meu filho estava lá, ele falou, pai, estou vendo o Endrick estrear. Claro. Quer dizer, daqui 100 anos. Eu estava na estreia do Endrick, como em 2009 o Neymar contra o Mojimirim no Pacaembu, e você vai falar, pô, eu vi o primeiro jogo. Eu vi pequenininho aí, eu era jovem daqui. Quando ele encerrar a carreira, eu vi esse talento aí. Porque ele não vai jogar menos do que ele joga. Se vai fazer sucesso, a gente não sabe, ninguém tem antevisão do fato. Ele está ótimo agora. Ele vai embora? Vai embora. Ele vai brilhar mesmo, intensamente lá fora. A gente não sabe o que vai acontecer, mas que ele tem um potencial que você olha, que tem talento. Erro, só acerto. A margem de erro do Endrick é... Então, quer dizer... irrisória. Vai dar muito certo. Já está, bem, no fundo, já está dando, né? Exatamente. O que a gente... Detalhe, ontem estreou o Endrick. Se a gente pegar a minutagem só aquilo no bate-pronto do que a gente já falou de um cara que não tinha começado a carreira profissional, é impressionante. E merecida. Agora, diante do que a gente vem vendo do Endrick, é claro que alimentar a expectativa já, vão dizer que é prematuro, mas é um moleque que é patamar de Neymar, Ronaldo, claro que é. Romário. Total, Adriano, total. Para pegar exemplos brasileiros. Não, Adriano eu coloco abaixo. Eu tô falando dos caras que são gênios do futebol brasileiro. Eu coloco Adriano porque eu acho o Adriano monstruoso. Eu também acho, mas eu acho que Ronaldo, Romário, Neymar... Careca, que também... Careca com 17 anos já era campeão pelo Guarani. Não, eu digo quando o Vamp sempre brinca, né? Quem são os maiores brasileiros da história? Sim. Aí ele sempre fala Pelé, Zico, Romário, Ronaldo... Ronaldinho, Neymar, vai. Sim, Rivelino. Ele tá à altura desses caras tirando o Pelé, claro. Aliás, pegando o Rivelino, o Vanderlei, quer dizer, era jovem, não trabalhava ainda, o Rivelino começa em 64, 65 no Corinthians. As pessoas iam mais cedo para ver os jogos de aspirantes, para ver o Rivelino jogar. É um negócio já maravilhoso, como é espetacular, mundialmente falando, o Rivelino. É nesse nível, assim, só não será se tiver uma lesão. Porque assim, bola, físico, cabeça, mentalidade, berço... Tá pronto. Dessa turma toda que a gente citou, o Ronaldo Fenômeno tem um recorde que eu acho que esse jamais vai ser, assim, muito dificilmente será batido. O Ronaldo, entre a estreia dele naquele Cruzeiro e Corinthians, BH... 7 de setembro de 93. E a estreia na seleção brasileira... Março de 94. Dá 6 meses. E detalhe, um ano entre ele entrar em campo pela primeira vez, né, para um jogo profissional para valer, e ele foi campeão do mundo pela seleção brasileira, convocado, não entrou em campo, mas fazia parte do grupo, claro, e já estava negociado com o PSV. Quer dizer, em um ano ele já saiu do Cruzeiro, seleção campeão do mundo, de uma seleção que não vencia havia 24 anos, ou seja, a seleção havia vencido a última Copa, à época, no México, 70 anos, em 1970, claro, 6 anos antes dele nascer, porque ele é de setembro de 76. E aí já está no PSV, cara. Assim, ele é um fenômeno. E o Endrick é outro fenômeno. E da atuação dele ontem, Piperno? O que falar da atuação dele ontem? Porque o moleque já mostrou personalidade, já fez jogada, quase fez um gol. 2, né? Mas um foi mais claro, né? Sim, aquela jogada... O primeiro estava na cara, ontem foi uma baita jogada dele. Acho que ele foi fominha, podia ter botado a bola, mas ao mesmo tempo, cara, o cara tá estreando com 16 anos, vai fazer o gol, né? Quase.
Então, o cara que estreia com 16 anos, um time que é líder de campeonato, disparado e tal, o natural, pô, tô estreando, né? Vou ficar na minha, um pouco mais tímido e tal, eu sou o último da fila e tal. O Endrick foi exatamente o contrário, né? Duas faltas, tromba no goleiro, primeiro lance dele, na verdade, ele faz uma falta. Aliás, eu só queria ressaltar isso. Desculpa de novo o Padre Calmon aqui falando. Não, hoje você tem todo o direito. Você é campeão brasileiro. Não, claro, é porque você me pediu pra falar Hoje muito. você tem a sua euforia de campeão brasileiro. E tem que Eu falar. escolhi pelo Você seu tem amor. direito. A Lívia não. Né? A Lívia merecia coisa melhor, mas tudo bem. Mas assim. Não poupe palavras. Não, por favor. A Eva Derlei. Não, eu tô tendo toda força pra você. Pra você, o seu direito de resposta é de 10 minutos. Mas só pra falar uma coisa que é muito legal do Endrick. O que o Endrick ajuda sem a bola é tipo o Rony rústico, assim, do Rony ajudar muito o time. O Endrick marca muito. O Endrick é maior. Além do que ele joga e faz gol, Já ele traz essa cultura, essa taticamente, educação. ele ajuda muito, cara, o time. Corre muito atrás do adversário. Até nisso o Endrick é muito evoluído. Pode falar. Não, teve uma bola ontem que ele até saiu correndo atrás do jogador do Coritiba ali, que o cara tava com a bola, ele chegou muito rápido, ele é muito forte, assim, ele é baixinho, né? Ele não é tão alto, Até... mas ele é muito forte, assim. E a tendência ele é é que muito rápido, ele cresça né? um pouco mais, né? Não, Ele e isso que é muito impressionante, que a gente sempre fala, né? Uma coisa é você jogar na base, que é outro corpo, outra força. Ele, entre os profissionais, já tem força com 16 anos. Sim, deu uma trombada no goleiro ontem, que falta, eu sei, já fez 2 faltas. Ele é realmente... de boa, assim, até de coisa de bastidor. O único receio que se tem, e que acontece com algumas pessoas e alguns atletas, é ele ter crescido muito antes do tempo. Ele, evidentemente, ele é muito precoce. E isso, eventualmente, ele a possibilidade de ele parar o crescimento, pode acontecer, mas hoje até você tem a condição tecnológica de alargar, ou até ficar muito forte, porque ele já é um absurdo com 16 anos, ele vai ter um corpo de 20, 21, de repente com 20, 21 ele vai ser um Thanos, sei lá. Mas isso também está sendo trabalhado, está sendo estudado, está sendo visto, assim. Mas assim, fora isso, não tem erro. É margem de erro quase zero, que vai dar muito certo. Vanderlei. Eu acho que ele já deu certo, já é um sucesso, já deve ter uma lista de muito interessados. Eu não sei se já tem alguma coisa mais concreta, tipo assim, ó, o primeiro da lista sou eu, entendeu? Não, não é nenhum compromisso definitivo, mas ó, na hora que vocês abrirem a porta do escritório para a gente conversar sobre uma transferência, eu queria que vocês levassem em conta a ordem de interessados. Pelo menos se eu sou o primeiro, me ouçam primeiro, só isso. Eu quero mostrar o meu interesse agora real e uma proposta sobre a mesa. Eu acho que isso, não sei, pelo talento, eu acho que já aconteceu. Né? E também isso não significa prioridade. A prioridade é te ouvir primeiro, porque você foi o primeiro interessado. Agora eu vou ouvir o segundo, o terceiro, e aquilo que for mais interessante eu vou fazer negócio. E essa transferência, para mim, ficar muito claro, não é mais uma coisa assim, o futebol mudou, não é só com o Endrick, mudou faz alguns anos. Não é só mais uma pessoa que vai decidir. Não existe isso. Será Palmeiras, óbvio, será a família, será o agente, o staff, vai ser um monte de gente interessada numa pedra preciosa que vai decidir gestão de carreira, vai olhar 3, 4 anos à frente, o que vai acontecer nesse lugar se você for para esse lugar. Não é só tá aqui a passagem em barca, não é isso. Né? Então vai ser uma discussão assim muito cautelosa, eu acho. Quer saber? Se o professor Abel Ferreira estiver no Palmeiras no momento da saída do Endrick, eu acho que ele vai ser uma peça muito importante. Ele vai ser ouvido sobre isso. Né? Porque ele tem funcionado, está muito próximo do Endrick, e ele vai ser ouvido. Eu acho que a palavra dele vai ser importante. Você vai para onde pode acontecer isso, onde você vai encontrar o técnico tal, né? O comportamento, você vai viver em tal lugar. Eu acho que vai ser, tomara que o passo seja correto, né? Para que ele não enfrente grandes dificuldades para continuar a carreira dele. Que vai ter dificuldade, vai para onde for, porque é o Piberno que falou, né? O Mauro que falou. Está no fundo do ônibus. Quando ele chegar, é o Endrick, mas está no fundo do ônibus. Não vai sentar na janelinha.